Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. Esse vídeo ele é um vídeo especial diante do cenário que nós estamos vivendo, em que aparentemente mais pessoas do que deviam estão perdendo as suas vidas, estão partindo daqui para a eternidade. E eu sei que essa situação ela é muito forte, em especial para os cristãos, porque nós temos uma sensação de que a bênção de Deus é que todos aqueles que amamos permaneçam conosco aqui até o arrebatamento da noiva. Não tem nada de errado com este pensamento, ele é um pensamento emocionalmente correto, afetivamente correto, mas biblicamente nem tanto. A Bíblia deixa claro que ao longo do tempo, nesses dias em que estamos vivendo, então o sol e a chuva vêm sobre justos e sobre injustos, A situação que estamos vivendo, ela vai afetar toda a humanidade. Nossos irmãos que vivem em países opressores, de governos opressores que matam cristãos, pelo simples fato de serem cristãos, estão fazendo o que eles têm o direito de fazer, o que o Senhor entregou para que aconteça, mas lembre sempre que o nosso foco no Evangelho de Jesus Cristo não é esta vida. Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se resume a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, nesse caso, vamos estar na mesma vala comum com as pessoas que não têm esperança para depois da morte, que a única esperança é apenas e tão somente esta vida, de 70, 80, 90, 100 anos, e olhe lá. Mas o Senhor, Ele nos chama para a vida eterna a partir daquilo que nós fazemos nesta vida. Mas é inegável que muitos irmãos estão morrendo nesses dias tão estranhos em que estamos vivendo. E eu não escrevo para você, e eu não gravo aqui para você um vídeo desprovido de sentimentos. Um querido, um irmão muito querido aqui da igreja partiu para estar com o Senhor algum tempo atrás, assim como meu próprio cunhado aqui na minha casa também partiu para estar com o Senhor. Então eu estou falando de algo que faz parte das minhas reflexões. A primeira reflexão que eu quero falar para você é: não, o Senhor não estava lá reinando soberano sobre o mundo, garantindo a vida de todos. Aí um anjo o chamou, Senhor, e aí ele virou para falar com aquele anjo. Quando ele voltou para cá, olha, puxa vida, o fulano morreu, olha, eu não vi. Isso jamais aconteceria, jamais acontecerá. O Senhor reina. O Senhor conhece todos os nossos dias, e estes que partiram porque o Senhor entendeu que haviam completado os seus dias. Embora o Senhor não seja o Senhor da morte, Ele é a fonte da própria vida. O pecado é que gerou a morte de nossos irmãos é uma consequência do pecado que entrou no mundo, algo contrário à vontade de Deus. Então a morte pode cumprir os seus desígnios ao longo dos anos, mas o Senhor reina e Ele oferece vida e vida eterna e vida em abundância para todos aqueles que nele creem, através, claro, da salvação pela graça e por meio da fé em Jesus Cristo. Então, o fato é que os nossos irmãos que já partiram desta vida estão com o Senhor para sempre. E você e eu vamos reencontrar com eles na agenda do Senhor, que passa pelo arrebatamento, que passa pelo reino milenar e que depois desemboca na eternidade. Eu já falei muitas coisas sobre isso nos vídeos anteriores, mas hoje eu quero falar em especial sobre os que partiram. Então, sobre os que partiram, eu quero trazer algumas coisas muito claras biblicamente para que você saiba aonde eles estão e o que eles estão fazendo agora, até que voltem para nos encontrar, nós que seremos arrebatados em nome de Jesus, ou até que venha o tempo em que o Senhor nos reúne de uma outra forma, o Senhor reina. Mas então veja, primeiro eu quero lembrar você em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo deixa claro o quê? Não queremos, irmãos, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que já dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então Paulo dá uma palavra de consolo. Esses nossos irmãos que já morreram, eles vão ressuscitar no dia do arrebatamento da noiva, e nós estaremos então juntos com o Senhor num encontro nos ares, e dali estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus, vamos revê-los. Louvado seja o nome do Senhor. Mas veja, o Senhor fala na sua palavra, revela em alguns textos algumas coisas que dizem respeito e nos revelam o que está acontecendo com eles neste momento. Então eu quero que você entenda que
no momento seguinte àquele que eles fecharam os olhos aqui neste mundo natural, abriram os olhos por figura no mundo espiritual, os anjos do Senhor os levaram imediatamente para o céu e eles entraram na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou deixar todos os textos que eu estou fundamentando o que eu estou dizendo aqui. Isso aqui não é uma palavra motivacional, é uma palavra bíblica, então os textos vão estar aqui na informação, na descrição deste vídeo, não é? Então, eles foram imediatamente para o Senhor. E eles então, no céu, eles estão conscientes em pensamentos, sentimentos e memória daquilo que eles viveram aqui. E eles então estão, de alguma maneira, já participaram, estão participando, aí tem uma outra maneira, mas de um culto incomparável, incompreensível, diante do glorioso trono do Senhor, descrito em Apocalipse, descrito em Ezequiel. Há descrições tremendas, né, da glória do Senhor, e ali naquele culto tremendo está o Senhor, Jesus Cristo sentado à sua destra. Nós temos ali os 4 seres viventes, os 24 anciãos, seres espirituais que nós não conhecemos e nem imaginamos. Uma multidão dos remidos estão diante do Senhor e é um culto sem precedentes. Se você já esteve em um culto aqueles de tirar fôlego deste lado de cá, eu já estive em alguns ou em muitos cultos que parecia que o céu estava aberto e que a gente ia embora, não é isso? Lá não dá para comparar. Davi fala que na presença do Senhor há delícias perpetuamente. Então eles estão lá e em algum nível eles estão cientes do que está acontecendo na terra e reconhecerão e se comunicarão com os salvos que chegaram antes ou que chegaram depois deles. Há um reconhecimento, há uma unidade. Esses que estarão lá, vem gente de toda tribo, língua, povo e nação, louvado seja o nome do Senhor. Então é tremendo, eu quero que você saiba que o seu querido que partiu daqui em Jesus, foi levado pelos anjos para o céu, está na presença do Senhor, tem consciência de quem ele é e do que aconteceu, está diante dessa adoração sem palavras para ser descrita. De alguma maneira ele sabe o que está acontecendo aqui na terra e ele inclusive reconheceu e está se comunicando com aqueles irmãos que vieram antes ou depois. Como é que eu posso falar isso? Só para você entender, esses textos que eu estou dizendo é o texto de quando Jesus ele ensina sobre o rico e Lázaro, e aquilo não é uma parábola, aquilo é uma realidade, um fato. Eu vou deixar a referência aqui. O Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para estar com o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Lá daquele lado, Lázaro tinha consciência do que estava acontecendo, estava com o Senhor, e mesmo o rico que estava em tormento no inferno, manteve a sua identidade, não é? Davi disse claramente acerca do filho dele com Batseba, que ele, Davi, o filho não iria voltar para ele, mas Davi iria para o seu filho, Davi iria encontrar com o seu filho, saberia que é o filho que morreu recém-nascido. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, profeta do Senhor, deixa isto claro. O próprio ladrão da cruz, Jesus disse para ele: hoje você estará comigo no paraíso. Glória a Deus. Então, aquele ladrão já está com o Senhor no paraíso. Então, aquela promessa de Jesus dizia respeito àquilo que ia acontecer imediatamente após a morte na cruz, a morte de Jesus e a morte do próprio ladrão condenado. Nós também vemos Paulo falando acerca de que é muito melhor para ele, era muito melhor para ele deixar este corpo e estar com o Senhor para sempre. Eu vou te mostrar o texto que ele fala, mas ele, por outro lado, ele preferiu ficar mais um pouco para ser uma bênção na vida daqueles irmãos. Então veja que estas referências bíblicas, elas nos dão clareza daquilo que nós podemos entender do que haverá do outro lado. Apocalipse 4 e 5 descrevem tremendamente a glória daquela multidão diante do Senhor, celebrando ao Senhor. São capítulos que você que gosta de escatologia, aparece aqui comigo algumas vezes, você precisa conhecer muito bem aqueles textos, porque eles falam desta glória vindoura. E também nós podemos ver sobre isso, Paulo falando sobre a coroa que ele iria receber por amar a sua vinda. Então ele tinha uma consciência de que do lado de lá receberia uma coroa por aquilo que ele fez, louvado seja o nome do Senhor, por amar a vinda do Senhor. É uma coroa disponível para você e para mim. E também os próprios mártires do 5º selo de Apocalipse deixam claro que eles estão cientes do que está acontecendo na terra e estão esperando até aquele momento em que o Senhor faz justiça àquela situação que os levou à morte.
Veja, há muito conteúdo que nos permite formar esta ideia que eu estou trazendo para você neste vídeo. Talvez seja legal você, depois que assistir esse vídeo, você vai lá na descrição, leia todos os textos que eu compartilho com você, volta para isso que eu estou falando, identifica os textos e forma a sua convicção pessoal. Eu sei que é um tema polêmico, mas eu entendo que diante desses textos não há como negar que tudo isso é verdade. Eu também creio, já falei aqui, que na verdade para todos nós, tudo isso já aconteceu de alguma maneira, porque o livro de Apocalipse, que é um livro profético no futuro, está escrito no passado acerca de coisas como que já aconteceram na perspectiva dada a João a partir da eternidade. O Senhor fala que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Então eu creio que o tempo é uma mera prisão para nós que estamos aqui presos, porque quando formos libertos aqui e estivermos na eternidade, estaremos para sempre com o Senhor. Mas inegável que na nossa perspectiva humana do tempo, esta cronologia que a palavra nos dá, podemos saber e pensar e crer nestas coisas, porque são bíblicas acerca dos nossos irmãos que já foram. Então é claro que fica a saudade, é claro que fica uma tristeza pela perda, mas a alegria da convicção de onde eles estão, o que eles estão fazendo, o que já aconteceu com eles e a convicção de que vamos reencontrar é poderosa, é confortadora, é gratificante. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tive uma experiência muito tremenda quando meu pai faleceu, quando meu pai partiu desta vida para a eternidade. A minha irmã cuidou tremendamente bem do meu pai e da minha mãe. Ela teve uma possibilidade de investir mais tempo do que eu pude, por uma série de conjunturas da vida. Mas o fato é que no último final de semana da vida do meu pai, quem estava no hospital com ele era eu. E na sexta-feira à noite, eu me lembro, eu estava lá com ele e eu tive a nítida, meu pai estava na cama, eu estava deitado naquele sofá-cama que fica do lado, nesses quartos de hospital, e eu estava lendo um livro, e eu tive a nítida sensação de ter visto um anjo como que debruçado sobre o meu pai, preparando alguma coisa. Eu vi não com os meus olhos visíveis, eu sei que tem irmãos que têm visão aberta, eu tive uma visão no Espírito, e eu fiquei impactado com aquilo. Eu pedi que o Senhor me desse uma confirmação de que aquilo era verdade. E no dia seguinte, pela manhã, nas visitas que vieram, veio a enfermeira, uma delas que cuidava do meu pai, que estava ali sendo cuidado na casa da minha irmã. E aquela enfermeira do nada virou para mim e falou: sabe, Haroldo, o seu pai estava vendo anjos nos últimos dias. Glória a Deus, aquela confirmação foi tremenda para mim, de que meu pai já tinha de alguma maneira tido algumas experiências nos últimos dias da sua vida, porque há um movimento de preparação dos anjos para levar aqueles que são do Senhor para a sua presença, assim eu creio. E ainda assim, passou o sábado, no domingo à noite, eu estava novamente naquele lugar lendo, e a impressão que me deu é que acima da onde meu pai estava no leito, no mundo espiritual, num céu mais alto, esse eu vi com muita clareza, como que um anjo pairando sobre o meu pai, e aquela visão foi tremenda. O que aconteceu ali foi que eu falei: Senhor, se é verdade o que eu estou vendo, me dá uma confirmação disso. E meu pai já estava apagado, né? Ele não voltou mais, ele morreu na sequência daqueles dias ali no hospital. Mas naquele momento que eu orei a Deus, o meu pai, ele como que abriu os olhos e ele como que acordou e ele ficou olhando naquela direção exata onde eu tinha visto aquele anjo. E aí eu perguntei para o meu pai: pai, você está bem? E ele fez que sim com a cabeça. Aí eu perguntei: o que você está vendo? E ele falou para mim: luz, muita luz. Louvado seja o nome do Senhor. Na manhã seguinte, meu pai partiu para estar para sempre com o Senhor. E o Senhor confortou meu coração e comprovou o fato de que os anjos do Senhor trabalham na vida daqueles que estão para partir. Os homens e mulheres do Senhor, eles nunca estão sós, muito menos na hora da nossa morte. A Bíblia diz que Jesus nos garante: nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até mesmo na hora de partir daqui. Então, meu querido, minha querida, que esta palavra seja uma palavra de conforto na sua vida e no seu coração. Se você perdeu alguém que estava em Cristo, se você conhece alguém que está em Cristo e que perdeu alguém querido nesses dias, se você achar que essa palavra pode ser uma bênção, compartilhe. Eu quero que nós que estamos entendendo a agenda dos últimos dias, possamos estar atentos àquilo que a palavra de Deus nos diz e nos garante para este tempo. Que o Senhor te abençoe. Leia os textos que eu proponho aqui, compare na
sua própria Bíblia, faça as suas marcações, leia tudo, tire as suas conclusões e seja confortado pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, fortaleça a sua alma. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.